Bom, nós vamos falar hoje da regra da cadeia, que é a seção 3.4, e da derivação implícita, né? Esses que são os nossos objetivos. Como eu falei, eu vou ter dificuldade de mostrar o livro, então, mas eu vou fazer aqui na nossa folha, acho que vai funcionar. É curioso, porque eu mudei de computador, esse é o problema, né? Eu estou com um computador diferente. Aí tá tudo mais lento. Tá tudo mais lento, tá tudo diferente. É bem interessante isso. Então vamos ver, mas vamos ver se a gente consegue aqui, né? Então, você tem lá, regra da cadeia, né? Regra da cadeia. É interessante que eu escrevo, aí a minha lousa agora não aceita o que eu estou escrevendo, tem que escrever mais devagar. Bom, mas vamos ver o que acontece. Então, a regra da cadeia, nós já falamos, se não estou enganado, nós falamos sobre a regra do produto e nós falamos sobre a regra do quociente, quando você está derivando, né? E nós falamos também, utilizamos essas informações para poder falar sobre derivadas de funções trigonométricas. Não, é isso, funções trigonométricas, exatamente, que é o 3.3, né? 3.2, 3.3. Hoje nós vamos avançar um pouco mais na regra da cadeia. Para falar sobre regra da cadeia, uma coisa que devemos ter em mente é a questão das funções compostas, né? Então, você tem que estar familiarizado com funções compostas. Então, imagina que você tem uma função f aplicada em uma função g de x. Como que você trabalha com esse tipo de função? Bom, quando eu digo que você tem que estar familiarizado, é que você tem que conseguir dar exemplos, trabalhar com as funções, etc. Né? Então, por exemplo, imagine que você tem uma função f de x igual raiz de x ao quadrado menos 1. Isso é uma função composta. Né? Você deve ser capaz de perceber que se você escrever a função h de x igual a x ao quadrado menos 1, e se você escrever uma função g de x igual x ao quadrado, x ao quadrado não, raiz de x, né? Raiz de x, então a sua função f de x, então a f de x, ela vai ser igual a quê? Ela é igual a g de x, mas no lugar do x aqui, você tem x ao quadrado menos 2. Então, ela é igual a g aplicada em h de x. Assim, ó. G aplicada em h de x. Se você quiser voltar, para você confirmar que essa igualdade está correta, basta você substituir de forma direta mesmo. Primeiro, o g aplicado em h de x. Quem é o h de x? Falamos que é o x ao quadrado menos 1. Agora, quem é a g? É a raiz quadrada. Então, isso aqui é raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. Então, você deve ser capaz de perceber esse tipo de função. Nessa situação, o que é a derivada da função composta? E isso é a regra da cadeia, né? Você deriva de forma sequencial, né? Você vai derivando, 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 essa que é a ideia, né? Então, para esse caso, a derivada em relação a x da função f grande de x, quer dizer, da composta f aplicado em g de x, tem uma regra, chamada regra da cadeia. Ela é da seguinte forma: você deriva a função de fora
f' aplica na função de dentro, vezes a derivada da função de dentro. Então, isso é a regra da cadeia. Tá? O que é a derivada da composição de f aplicada em g de x? É a derivada de f aplicada em g de x vezes a derivada de g aplicado em x. Regra da cadeia. Tá? Então, quando você tem uma função composta, então, por exemplo, quando você tem f de x igual raiz quadrada x ao quadrado menos 1, e você quer encontrar a derivada da função f de x, então o que você faz? Você vai olhar para isso aqui como a função composta, como a composição de duas funções. Uma função é a raiz de x, a outra função é x ao quadrado menos 1. Então você vai olhar assim, a g de x é a raiz de x. Qual é a derivada da função g? A derivada da função g é 1 dividido por 2 raiz de x. Sabemos isso. A função de dentro é a função h de x. Qual é a derivada da função... qual é a função h de x? É x ao quadrado menos 1. Qual é a derivada da função h aplicado em x? Aí essa é tranquilo, né? 2x. Então, o que você vai fazer? Você vai derivar a função de fora, porque isso aqui é composição. Isso aqui é a função g aplicado na função h de x. Então, você vai derivar a função de fora, g' de x, mas aí não é x, g' aplicado em h de x. Então, g' aplicado em h de x, vezes a derivada da função h aplicada em x. Aí é só substituir, né? f' de x é igual... Quem é a derivada? 1 dividido, derivada da g, né? 1 dividido por 2 raiz de x. Mas aí vai ficar 2 raiz da h de x. X ao quadrado menos 1. Qual é a derivada da função h? 2x, h de x. 2x. Aí você simplifica o que for possível e escreve que a derivada da f de x nada mais é do que x dividido por raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. Tudo bem, gente? Agora, você tem que conseguir perceber essa ideia da composição para você aplicar essas regras, né? Então, vamos fazer mais um exemplo aí para a gente poder treinar isso. 2. Imagina que você tem uma função f de x igual, por exemplo, a logaritmo natural de x ao cubo mais 2x, por exemplo. Então, você tem que conseguir perceber que isso é uma composição de funções. Você tem uma função de fora, que eu vou chamar de g de x, que é o logaritmo natural de x, função de fora. E você tem uma função de dentro, função h de x, que é o x ao cubo mais 2x. Qual é a derivada da função g? Quem é g' de x? Derivada do logaritmo natural de x. 1 dividido por x. Qual é a derivada da função h de x? Derivada aqui de função polinomial. 3x ao quadrado mais 2. Qual é a derivada da f, então? Bom, derivada da de fora aplicada na de dentro, vezes a derivada da de dentro. De forma, só para a gente lembrar o que eu estou falando,
você vai ter a G, derivada da G, aplicada na h de x, vezes a derivada da h de x. Para essa função, vai ficar o quê? 1 dividido por h de x, mas h de x é x ao cubo mais 2x, vezes a derivada da h aplicada em x. Então, vezes 3x ao quadrado mais 2. Aí você arruma o que for possível, né? Às vezes pode simplificar, às vezes não. Nesse caso aqui vai ser só organizar na fração mesmo, né? 3x ao quadrado mais 2 dividido x ao cubo mais 2x. E assim por diante. Então essa é a ideia aí da regra da cadeia. Qual é a dificuldade dessa seção? Primeiro é você lembrar das derivadas básicas até aqui. Derivada das funções básicas. Depois é você conseguir aplicar com tranquilidade a regra do produto, a regra do quociente. E, finalmente, é matemática básica para você poder mexer com as funções resultantes. Né? Então, essas são aí as dificuldades que você pode encontrar nesse conteúdo. O restante é só lembrar da regra da cadeia, né? Lembrar da regra da cadeia, reconhecer a composição de funções e aplicar a regra. Né? Então, sempre que você reconhece uma composição de função, né? Então, uma f aplicada em g de x, por exemplo, você pode derivar a f grande fazendo derivada da de dentro, aplicada, derivada da de fora aplicada na de dentro, vezes a derivada da de dentro. Tem alguns exercícios que vão convidar você a tentar derivar a composição de mais de uma função. Mas não é difícil, tá? É tranquilo fazer isso. Só tem que ficar atento para a regra que diz que você vai fazer derivadas em sequência, né? Você vai aplicar a regra da cadeia em sequência, da seguinte forma, né? Então, por exemplo, imagina que você tem uma função g grande de x igual f aplicado em g de x, aplicado em g e a g aplicada numa h de x. 3 funções, pelo menos, né? Qualquer número finito de funções é similar, tá? Mas eu vou fazer com 3. Qual é a derivada? Regra da cadeia. Derivada da g grande vai ser a derivada da de fora aplicada na de dentro, vezes a derivada da de dentro, mas a derivada de dentro tem que aplicar a regra da cadeia de novo. Então, a derivada da g aplicada em h de x, vezes derivada da h. Então, você vai derivando em sequência qualquer número finito aí de funções usadas na composição, você vai sempre fazer algo similar. Tá bom? Muito bem, muito bem. Seguindo o nosso conteúdo, a outra sessão, ela fala sobre derivação implícita. Então, vamos falar um pouquinho de derivação implícita, para a gente poder cobrir também esse conteúdo. Né? Então, quando você está falando de derivação implícita, você tem que ter em mente equações. Na maioria das vezes, equações, não, acho que sempre equações, né?
Você tem que ter em mente a possibilidade de derivar uma equação. Então, por exemplo, imagine que você tenha uma equação do tipo x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Né? Note que não é possível você isolar o y, por exemplo, e escrever essa equação da forma y igual e escrever uma função de x. Se você tentar fazer isso, você vai encontrar pelo menos duas funções, né? Ou, nesse caso, você vai encontrar exatamente duas funções. Né? Você pode escrever assim, ó, y ao quadrado igual 4 menos x ao quadrado, e aí você tem que o y, ele é mais ou menos a raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. Certo? Então você tem duas funções, a função mais raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado e a função menos raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. Quando você está numa situação dessa e mesmo assim você quer encontrar a derivada, então a gente usa essa ideia de derivação implícita, né? Que é o seguinte, tá? Eu vou procurar a derivada dy dx mesmo sem conseguir isolar o y de forma explícita. Né? Então, queremos encontrar o dy dx. dy dx. Tá? O que você faz? A ideia é você olhar para a equação e derivar os dois lados, de forma natural. Então, eu vou colocar aqui o símbolo de derivada dos dois lados da equação. E vou calcular a derivada de forma natural. Então, derivada da soma, soma das derivadas. Então, vou escrever aqui, derivada de x ao quadrado, derivando em relação a x, mais derivada em relação a x do y ao quadrado. Então, aqui a gente usou aquela ideia de que se as derivadas funcionam, então a derivada da soma, né, se as derivadas existem, a derivada da soma é a soma das derivadas. No caso do lado direito da igualdade, derivada da constante é zero. Vou colocar aqui logo, zero. Daí, do lado esquerdo, eu tenho duas situações. A primeira, o x, a derivada de x ao quadrado em relação a x, é uma derivada normal do x ao quadrado, derivada em relação a x. Então, eu vou escrever 2x ao quadrado. 2x, derivada de x ao quadrado, é 2x, né? Porque é n multiplicando x elevado a n menos 1. Então, 2x. Agora, a derivada do y ao quadrado em relação a x, aí essa eu tenho que ter um tratamento diferente. Por quê? Porque você tem que perceber o y como sendo uma função de x. Então, ó, você tem que perceber o y como sendo uma função de x. E o y ao quadrado, você tem que conseguir perceber y ao quadrado como sendo a composição de duas funções. É uma função x elevado ao quadrado e uma função y de x. Então, a função x elevado ao quadrado e uma função y de x. Quando você deriva em relação a x, você usa a regra da cadeia. Então, é a derivada da de fora aplicada na de dentro vezes a derivada da de dentro. Então, qual é a derivada de y ao quadrado? É 2y vezes y'. Né? Então, para não carregar esse x, né, a gente sabe que é uma função de x, mas para não carregar esse x, é usual a gente escrever assim, ó, a derivada de y ao quadrado é igual a 2y, derivada da de fora aplicada na de dentro, vezes
a derivada da de dentro, y'. Ou então, no lugar do y' também, às vezes, você pode encontrar o dy dx, né? dx também é usual, né? dy dx. Então, voltando para a nossa equação, 2x mais. Qual é a derivada do y ao quadrado? 2y dy dx. Tudo isso é igual a zero, porque a derivada da constante é igual a zero. Agora você consegue isolar o dy dx e escrever que ele é igual a menos 2x dividido por 2y. Ou seja, o dy dx ele é igual a menos x dividido por y. Tá certo? Bom, aqui algumas observações que são interessantes fazer nesse exercício, né? Perceba que x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4 é igual, representa, né? Representa a circunferência centrada na origem com raio 2. É isso? Então, você calculou a derivada, você calculou a inclinação da reta tangente ao gráfico da circunferência, né? A circunferência centrada na origem, né? A curva, né? Dada pela, representa, né? A circunferência centrada na origem. A derivada para cada ponto é da forma menos x sobre y. Menos x sobre y. Né? Então, para y igual a zero, você não tem derivada. Por que você não tem derivada? O y igual a zero, e isso é interessante, eu vou jogar aqui na nossa calculadora gráfica. Né? Então, o que a gente estava fazendo lá é o x ao quadrado mais o y ao quadrado. Tudo isso igual a 4. Então, você tem lá a circunferência, né? Centrada na origem, etc. Né? Passa de raio 2. A derivada nós encontramos menos x dividido por 2. Então, por exemplo, você pode encontrar, você poderia encontrar, por exemplo, a equação da reta tangente, que passa em um ponto conhecido, né? Se você conhecer algum ponto da circunferência, né? Então, por exemplo, aqui, o problema é que aqui vai ficar, não fica, pode não dar pontos exatos, né? Mas, por exemplo, você pegar aqui, se o x for 1, o y vale quanto? Vamos ver aqui. Se o x for 1. Então, ó, você tem x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4 e a derivada dy dx igual a menos x dividido por y. Se o x for igual a 1, então você vai ter y ao quadrado igual a 4 menos 1, que é 3. O y, então, ele é mais ou menos raiz de 3. Se você considerar o primeiro quadrante, no primeiro quadrante eu vou considerar o ponto, então, com coordenadas 1 e raiz de 3. No segundo quadrante, você vai considerar o ponto. No segundo quadrante, não, no quarto quadrante. No quarto quadrante, você vai considerar o ponto. No quarto? No quarto quadrante. Você vai considerar o ponto com coordenadas 1 e menos raiz de 3. Vamos ver se dá certo. No caso, a reta tangente, ela vai ser da seguinte forma. Y menos y0 igual a inclinação, a derivada no ponto, vezes x menos x0. Para esse ponto que nós estamos escolhendo, vai ficar y menos raiz de 3 igual. Eu vou apagar o ponto 2 aqui, depois eu faço isso, não vai ficar embolado. Não foi bom ter escrito ele aqui, não foi embolado.
Então, y igual, y menos raiz de 3 igual a inclinação, o m. Bom, o m eu vou calcular a derivada quando o x for 1 e o y for raiz de 3. Então, vai ficar menos 1 dividido pela raiz de 3 vezes x menos 1, porque é o x0. Aí você arruma essa continha, né? Você arruma essa continha e você encontra o y igual menos x dividido pela raiz de 3 mais 1 sobre a raiz de 3 mais a raiz de 3. E aí você pode somar essa fração aqui, né? Vai dar o que ali? 4 dividido pela raiz de 3, né? Então vai ficar assim, y igual menos x sobre a raiz de 3 mais, é isso mesmo, né? 4 raiz de 3. E aí você pode ir lá e jogar no gráfico da função, né? Jogar no gráfico lá da circunferência, né? Que a gente tinha feito. Vamos colocar o ponto primeiro, né? O ponto é 1 e raiz de 3. Então eu vou colocar 3 elevado a meio. Olha lá. Raiz de 3. Ponto na circunferência, tá vendo? Agora eu vou colocar a equação que nós encontramos. Menos x dividido pela raiz de 3. Eu vou escrever o 3 elevado a meio, né? Mais 4 dividido pela raiz de 3. Olha lá, a tangente naquele ponto que nós calculamos. O outro ponto, quando tem menos raiz de 3, vai ser aqui embaixo, né? Vai ser aqui embaixo. E você consegue fazer aquela conta que eu queria fazer, mas aqui não ia caber. Vou fazer do lado de cá, né? Então, o outro ponto, ponto P2, por exemplo, com coordenadas 1 menos raiz de 3, a reta tangente, ela vai ser o quê? Y menos y0, então vai ficar menos raiz de 3 aqui, né? Igual. Aí tem a derivada. A derivada você sabe que é menos x dividido por y. Menos x dividido por y. Então vai ficar menos 1 dividido por menos raiz de 3. Tudo isso multiplicando x menos 1. Aí você arruma, né? Y é igual 1 sobre raiz de 3 vezes x menos 1 sobre a raiz de 3. E aqui dá menos e menos mais. Então vem para cá menos a raiz de 3. Então vai dar y igual 1 dividido pela raiz de 3 vezes x menos 4 raiz de 3. E aí você pode ir lá no gráfico e tentar colocar esse ponto junto com essas informações, né? Então, 1, menos o 3 elevado a 1 meio, o ponto B, circunferência, e agora a equação da reta, x dividido por 3, né? 1 dividido por 3, 3 elevado a meio, que é a raiz, menos 4 dividido pela raiz de 3. E aí você tem a outra reta tangente lá, tá vendo? Assim, quando você calcula a derivada, você descobre que você não consegue encontrar a derivada quando o y é zero, dessa forma que nós fizemos. É porque nesse caso, quando o y é zero, você tem dois pontos. Você tem o ponto 1 e 0, 1 e 0? Não. Você tem o ponto 2 e 0 e o ponto menos 2 e 0, né? Então aqui, ó, você tem dois pontos onde o y é zero. Você tem o ponto 2 e 0 e você tem o ponto menos 2 e 0. Lá na circunferência, são esses pontos aqui no eixo x, né? 2 e 0, menos 2 e 0. Nesses pontos, por que não tem derivada? Porque existe reta tangente, não existe derivada. Por que não tem a derivada
dy dx, né? Derivada dy dx, tem isso também. Por que não tem a derivada dy dx? Porque nesses pontos, a reta tangente, ela é vertical. Ela é vertical. É x igual a menos 2, é uma reta tangente, e a outra reta tangente é o x igual a 2. As retas são verticais, então você não consegue, né? Não tem aí a derivada, né? Tem a reta tangente, mas não tem a derivada, tá bom? Muito bem, muito bem. E aí falamos então da, da derivação implícita, né? Que era o outro assunto de hoje.